Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação, pregação da Palavra de Deus. E hoje vamos para mais uma lição no nosso estudo de alicerces firmes. Hoje vamos falar sobre a promessa e a maldição de Deus. Mas antes de começarmos, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para mais notificações. E, como sempre, você que quer saber de algum assunto, quer que fale sobre algo específico, pode deixar aí nos comentários que nós iremos tirar suas dúvidas. Então, vamos começar com a lição hoje, que fala da promessa e a maldição de Deus, como eu havia falado. E o objetivo desta lição deverá ajudar você a reconhecer que ninguém pode pecar impunemente, que Deus traçou um plano para derrotar Satanás, que todos os problemas do mundo surgiram como consequência do pecado. Nós vemos o contexto lá em Gênesis capítulo 3, dos versículos 9 até o versículo 20. Vocês podem ler. Gênesis nos ensina muito sobre Deus. Não estamos apenas lendo histórias, estamos aprendendo sobre Deus, como Ele é, o que Ele faz e como Ele lida com o homem. Vamos estudar sobre a reação de Deus ao pecado de Adão e Eva, apesar de todo o amor, ensino e advertências de Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. Deus chamou Adão. Deus se comunica com o homem. Gênesis 3, versículo 9. Adão e Eva não apareceram para conversar com Deus. Então ele os chamou. Por quê? Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus chamou Adão e Eva porque, apesar da necessidade de puni-los por causa dos seus pecados, ele ainda os amava. Deus deu a oportunidade de concordarem que estavam errados ao acreditar em Satanás em vez de acreditar em Deus. Deus não mudou. Ele ainda chama o homem. Como? Através de todas as coisas que podemos ver ao nosso redor. Aí em Salmos 19, versículos 1 a 3, a criação de todo o universo deve nos fazer parar e pensar que existe alguém mais sábio, maior e mais poderoso que o homem. Observação. A criação do universo, chamada de revelação geral, não é suficiente para salvar o homem. Deus não nos fala somente através da sua criação. Ele nos fala através da sua revelação especial, a Bíblia. Nós temos que sempre confiar nela. Vocês estão lembrados que Deus preservou através dos séculos a sua palavra e a trouxe para nós hoje com extrema precisão? Ele fez isso para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Deus sabe tudo, onisciência. Gênesis 3:10. Adão e Eva estavam com medo de Deus porque tinham desobedecido ao seu mandamento. Adão e Eva agiram como nossos filhos que desobedecem e tentam se esconder com medo e vergonha. Adão e Eva tinham motivos para temer. Eles sabiam que haviam pecado e sabiam das consequências. A morte física, espiritual e eterna. Deus interrogou Adão. Gênesis 3:11. Deus interrogou aquele casal com o fim de lhes dar uma oportunidade de se arrepender. Isto é, mudar de pensamento, propósito, atitude e concordar com Deus de que haviam errado. Deus tinha autoridade e poder para interrogá-los, porque era o Criador deles. E Deus os criou para que o amassem, obedecessem e trouxessem glória ao seu nome. Isaías 43:7. Também Deus dá vida a todos. Atos 17:25, versos de 24 a 29. Adão e Eva tiveram que prestar contas a Deus e nós também prestaremos contas a Ele.
Hebreus 4:13 fala a respeito disso. Adão e Eva tentaram se desculpar. O homem é pecador, incapaz de se salvar e necessita de Deus. Deus exige a morte como pagamento pelo pecado. Gênesis 3, 12 e 13. Adão colocou a culpa em Eva. Eva culpou a serpente, mas Deus já sabia de tudo. Quando alguém é descoberto fazendo algo errado, normalmente tenta culpar outra pessoa ou inventar uma desculpa. Muitas vezes inocentes são castigados porque alguém que errou coloca a culpa, porque alguém que errou coloca a culpa neles. Mas, mesmo que a justiça humana não puna os culpados, a justiça de Deus não deixará nada nem ninguém impune. Deus não muda, ele é justo. A maldição de Deus sobre a serpente. Gênesis 3,14. Deus amaldiçoou a serpente porque foi usada por Satanás. Não sabemos com detalhes como era a serpente antes de ser usada por Satanás. Mas é certo que ela não rastejava sobre o ventre quando Deus a criou. O castigo foi esse: rastejar sobre o ventre e comer pó. Ninguém pode esconder nada de Deus, nem Satanás, nem seus demônios. Deus castigará Satanás e todos os seus maus espíritos por todos os seus perversos feitos e por sua horrível desobediência a Deus. Vamos ver agora a promessa da semente da mulher. Uma vez que Adão e Eva, ela foi enganada e enganou Adão. 1 Timóteo 2,14. Desobedeceram a Deus e seguiram o conselho de Satanás. Foram separados de Deus e influenciados por Satanás. Satanás tornou-se o Deus desse mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ninguém pode derrotar a Deus. O Senhor prometeu que enviaria o libertador, que derrotaria Satanás e libertaria a humanidade da sua influência maligna. Gênesis 3,15. Deus prometeu que o libertador vindouro seria filho de uma mulher virgem. Observe que o texto não diz os descendentes deles. O homem nem sequer é mencionado nesse versículo. Ferir a cabeça significa esmagar a autoridade ou liderança de um grande poder. Quando a cabeça é pisada, o resto do corpo não pode sobreviver, mas quando só o calcanhar é ferido, sobrevive. O libertador lutaria contra Satanás, o Deus desse mundo, e governante dos poderes do mal, e o derrotaria. Satanás lutaria contra o libertador e o feriria, mas não seria capaz de derrotá-lo. O libertador prometido iria destruir Satanás e libertar a humanidade da sua má influência, para que o homem tivesse comunhão com Deus novamente. Já aprendemos que Deus é eterno, santo, justo, onipotente, onipresente, onisciente. Veremos agora que Deus é bondoso e misericordioso. Salmos 145, versículo 8 e Êxodo 34, versículos 6 e 7. Graça é recebermos as coisas boas que precisamos sem merecermos. É a bondade de Deus derramando-se sobre pessoas indignas. Misericórdia é não recebermos o castigo que merecemos. Isso é misericórdia. A gente merece o castigo, mas Deus tira. Isso é a misericórdia de Deus. Deus poderia simplesmente deixar Adão e Eva morrerem e ir para o castigo eterno. Era isso que eles mereciam. Mas por causa do seu infinito amor, Deus prometeu nos livrar enviando o libertador para que o homem pudesse ser salvo do castigo e voltasse a ter comunhão com ele. Deus é infinitamente amoroso e bondoso. A maldição de Deus sobre a mulher. Gênesis 3,16. Por causa da sua desobediência, ela e todas as futuras mães teriam filhos em meio a muitas dores. E seu marido teria autoridade sobre ela. Isso é uma ordem de Deus. Sei que tem alguns homens aí que usam disso para querer abusar do poder que tem. Mas
quem domina a mulher, a esposa, é o marido, porque o marido é o chefe da casa, é a cabeça da família. A maldição de Deus sobre o homem e sobre a terra. Gênesis 3, 17 a 19. Adão totalmente deu ouvidos a Eva em vez de obedecer a Deus. Satanás trabalha muito sutilmente tentando fazer com que acreditemos nele e não em Deus. Até mesmo nossos familiares podem tentar nos afastar de Deus. Antes do pecado de Adão e Eva, tudo era perfeito. As consequências do pecado atingiram também toda a terra e o que nela há. Todo o mal que existe hoje é por causa do pecado. Mas a terra tinha culpa? Deus havia feito a terra para o homem habitar. Por causa do pecado, o homem não viveria mais num ambiente perfeito. A terra sofreu com a maldição. Péssimas condições climáticas, pestes, dor de parto, trabalho duro. Nada disso existia antes do pecado. E, finalmente, Adão e Eva iriam morrer por causa da desobediência a Deus. O pagamento pelo pecado é a morte. Romanos 6, 23. Não só a morte física, mas a separação de Deus, agora e para sempre. E o castigo eterno no lago de fogo. Aí Apocalipse 20, versículo 15, fala sobre este lugar. Terrível. Adão e Eva são os pais de todas as pessoas. Gênesis 3, versículo 20. Apesar da existência de muitas raças, todos nós originalmente viemos dos mesmos pais, Adão e Eva. Lá em Atos 17, 26, fala: Eva foi a primeira mulher e mãe de todo o ser humano. Adão foi o pai de todos nós. O pecado deles arruinou a perfeita comunhão deles com Deus e a perfeição da terra. O pecado desencadeou uma corrente de tristezas. Por causa do pecado de Adão, todos os seus filhos morreriam. Herdamos isso dele. Romanos 5,12. O diabo não os fez pecar. Adão e Eva sabiam o que Deus havia dito. Mesmo assim, resolveram desobedecer. Se lembre que no terceiro estudo, Satanás caiu do céu por apenas um pecado, como também Adão e Eva foram separados de Deus por apenas um pecado. Pensem no tremendo amor que Deus demonstrou por Adão e Eva. Pensem no horror que foi o pecado deles e no horror que é o nosso pecado diante de Deus, diante do Deus amoroso e santo. Pensem na graça que Deus demonstrou em sua promessa de enviar o libertador. O amor de Deus é absolutamente maravilhoso. O pecado trouxe terríveis consequências com as quais convivemos todos os dias. Na próxima lição, veremos o que Deus fez para suprir graciosamente a necessidade de Adão e Eva. Temos aqui conselhos importantes para você, meu amigo. Esta lição é bem importante. Ela mostra o que Adão e Eva fizeram e suas consequências. Na próxima lição, veremos a solução. Recomendo uma leitura mais precisa em todos os versos e referências desta lição. Preste bem atenção a tudo o que foi dito nesta lição e nas demais. Medite no que a Bíblia está lhe ensinando. Então, que Deus abençoe grandemente você, que esta lição possa fazer você refletir naquilo que foi dito, que está na Bíblia, que contém na palavra de Deus. Medite sempre no que está escrito, para que você tenha um conhecimento maior sobre Deus, sobre Jesus Cristo, que é o libertador das nossas almas. Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Até mais.